café Conilon produzido aqui no Espírito Santo, hoje ele é reconhecido mundo afora pela sua qualidade e, de fato, a partir do momento que a adoção das práticas de produção são adequadas, a bebida ela se destaca com seu diferencial também. O ES Brasil entrevista o diretor-presidente do INCAPER, Franco Fiorotti. Dia 24 de maio é o Dia Nacional do Café. O café realmente é uma paixão do brasileiro e o capixaba não foge à regra, não é, Franco? Sem dúvida, o café é um grande ativo para o Espírito Santo, né? Pela representação econômica que ele tem para o nosso estado, né? Toda essa movimentação que ele possibilita na economia do Espírito Santo e, consequentemente, dos municípios capixabas. A presença é muito forte da cafeicultura no nosso estado. Por exemplo, das cerca de 110 mil propriedades rurais que temos aqui no estado, cerca de 75 mil tem café, né? São cerca de 70% de propriedades envolvidas nessa atividade cafeeira. Então ele movimenta, né, essa economia do capixaba. Cerca de 50% de tudo que é gerado dentro da porteira é café no Espírito Santo. Depois temos outros arranjos como a fruticultura, pimenta. Então assim, a gente tem esse aspecto econômico, que isso é muito relevante para o Espírito Santo. Temos o aspecto social também, pelo envolvimento de milhares de famílias nesse processo de produção, né, de forma direta e indireta, e uma questão também até cultural, né? Se o café está muito permeado na vocação do capixaba, tem uma história, tem uma cultura muito envolvida, que isso também é muito interessante nessa celebração dessa data. E nós estamos no período de colheita, né, da safra de 2024. Qual está sendo a expectativa para esse ano? Ainda é um início de colheita, a gente não tem como estimar ao final da safra, mas nós temos uma média nos últimos anos alcançado bons resultados. E nós saímos aí de uma produção de cerca de 5 milhões de sacas há cerca de 15 anos atrás, e hoje temos na média 11 milhões, 12 milhões de sacas. Isso varia um pouco a cada ano, dependendo das questões climáticas envolvendo cada safra. Mas é um salto muito grande e essa média vem se mantendo, fruto, primeiro, do perfil empreendedor do nosso cafeicultor. Ele tem um perfil que ele realmente trabalha de noite, investe em tecnologias, ele adere a essas tecnologias que estão disponíveis para o nosso agricultor. E também fruto dessa ciência e da tecnologia que é envolvida no ambiente cafeiro. Temos muitas novidades tecnológicas que são lançadas ano a ano, através da pesquisa pública e também privada, que permite ao cafeicultor aderir a esse conhecimento, a essas tecnologias, aplicar isso na sua propriedade rural e, com isso, ele alcança indicadores de produtividade melhor. Então, com isso, a gente tem conseguido alcançar bons patamares de produção a cada safra, contribuindo para esse abastecimento desse café, que é uma bebida consumida no dia a dia do brasileiro, não só aqui no país, mas também exportando para vários países aí mundo afora. Então a tecnologia está presente na lavoura de café do Espírito Santo? Sem dúvida. Em cada xícara de café que o brasileiro, que o capixaba consome no seu dia a dia, no seu café da manhã, tem muita ciência envolvida, tem muita tecnologia que é trabalhada por várias instituições de pesquisa, como o INCAPER e outras também aqui do Espírito Santo, e permite esse avanço em produtividade e em qualidade. Se a gente pegar, por exemplo, esse salto de produtividade que o Espírito Santo deu na década de 90, nós tínhamos uma produtividade média no café Conilon, que é o nosso principal produto, nossa principal espécie cultivada em solo capixaba, era de 9 sacas por hectare em média, né? Nos dias atuais, nós temos cerca de 45 sacas por hectare. Essa é a média do café Conilon no Espírito Santo. Mas nós temos conhecimento e tecnologia disponível e produtores que alcançam 80 sacas por hectare, 100 sacas por hectare. E isso permite o quê? Permite que nós tenhamos mais rentabilidade no campo, nas famílias, nas comunidades e, consequentemente, desenvolvendo o nosso Espírito Santo a partir desses patamares de produtividade. Isso foi alcançado fruto do trabalho do produtor, mas fruto da ciência e dessa tecnologia que foi transferida ao conhecimento do cafeicultor, permitindo que ele avançasse nesses indicadores. Quando a gente sai, então, em cerca de 15 anos, de 5 milhões de sacas para 12 milhões de sacas de cafés produzidas, isso movimenta toda a nossa economia e contribui para esse desenvolvimento socioeconômico do Estado. O Conilon o Espírito Santo se destaca na produção, né, de Conilon,
e ele já foi considerado um produto de baixa qualidade e a gente tem percebido que o Conilon está ganhando destaque também para quem gosta de consumir um café de qualidade. Ele está melhorando o sabor, né? Ele está chegando para o consumidor com mais qualidade. É isso mesmo? Isso. Nós temos aqui em Sola, talvez o Espírito Santo seja o único estado do país que ele produz em quantidade e em qualidade essas duas espécies, a arábica e o Conilon, logicamente com destaque bem maior para o café Conilon, que grande parte do café produzido aqui é o Conilon. E dessas duas variedades, o arábica e o Conilon, o arábica tem um histórico muito mais longo, né? Então o Conilon é um produto mais novo, ele começou a ser cultivado aqui em terras capixabas a partir da erradicação dos cafezais ali na década de 60. Então o conhecimento sobre essa planta e esse grão produzido aqui, ele é um pouco mais recente. Com isso gerou um preconceito em relação à bebida e de fato as práticas agrícolas que eram trabalhadas no início da implantação do café Conilon aqui no Espírito Santo não eram tão adequadas. E isso, com o conhecimento que foi levado aos produtores, com essa ciência que foi trazida ao conhecimento do cafeicultor, permitiu que ele conseguisse aumentar a produção e melhorar também a qualidade do grão. E hoje o Espírito Santo e o café Conilon, ele não deve nada a ninguém. São características diferentes, duas características positivas para a bebida que se complementam em vários momentos para a indústria produzir os cafés que são levados aos consumidores. Então, de fato, o café Conilon produzido aqui no Espírito Santo, hoje ele é reconhecido mundo afora pela sua qualidade e, de fato, tem, a partir do momento que a adoção das práticas de produção são adequadas, a bebida ela se destaca com seu diferencial também. E quais seriam os desafios da cafeicultura? Nós temos alguns desafios importantes que aparecem pela agricultura ser uma atividade dinâmica, uma indústria a céu aberto que a gente costuma falar e sujeita às intempéries em vários aspectos, por exemplo, em relação a algumas doenças que durante alguns ciclos de produção dos cultivos elas podem aparecer. Nós temos um desafio atualmente, que é um desafio fitossanitário, que é uma doença que tem aparecido, que é o cancro dos ramos, uma doença que surgiu recentemente e que tem afetado de forma mais intensa esses cafezais e que a pesquisa já está trabalhando, uma rede de pesquisas coordenada pelo INCAPé com outras instituições como a UFES e outros institutos, para que a gente possa entender o comportamento dessa doença e as soluções tecnológicas para o produtor enfrentar da melhor forma. Esse é um exemplo que a gente pode destacar, mas assim como esse exemplo temos outros. E temos um desafio que é muito relevante na minha opinião, que é a questão da mão de obra. Nós temos uma safra, como eu falei, que saímos de 5 milhões de sacas colhidas há 15 anos atrás para mais de 10, 11 milhões nos dias atuais. Então é uma quantidade muito maior que precisa, nesse manuseio da colheita, de pessoas trabalhando. Nós temos hoje uma escassez de mão de obra no campo, e aí tem vários fatores que podem estar impactando essa questão. Então, trabalhar a mecanização nesse processo também é muito importante. Por isso, também há uma pesquisa já em andamento, envolvendo a indústria automotiva, envolvendo os produtores e as instituições de ciência, para identificar como trabalhar essa mecanização da colheita da melhor forma, respeitando os aspectos agronômicos do cultivo do café. Então, talvez a questão da mão de obra seja o maior desafio para os próximos anos, considerando que, diante da tecnologia existente, do conhecimento existente, nós podemos aumentar ainda mais essa produção, mas precisamos de ferramentas, sejam humanas, sejam mecânicas, para colher essa robustez da safra do Espírito Santo. E como é que você vê? A gente percebe que o café ele sempre foi popular, todo mundo sempre tomou um cafezinho, e agora está tendo o café gourmet, virou assim, tem um certo glamour, em torno do consumo do café. O contrário aconteceu com o vinho, que era mais restrito e popularizou. Como é que você percebe esse movimento? Isso é bacana, porque a gente consegue alcançar outros nichos de mercado. O café nunca vai deixar de ser popular, na minha avaliação, porque é a bebida matinal ali, de outros momentos, do brasileiro, e não só da bebida ali para dar energia, tudo, ele está virando agora uma bebida de cunho mais social, daquele encontro, de negócio, o encontro de lazer, enfim, as pessoas estão entendendo o café não só para dar aquela energia no início do dia, mas também para passar alguns momentos com os amigos, com pessoas que ele considera. Então, a partir daí, a gente começa a ter um nicho de mercado, de consumidores um pouco mais
que tem requisitado um pouco mais essa qualidade, outras formas de consumir, por exemplo, café gelado, café com algumas misturas, que talvez não consumiria esse café da forma popular e da forma tradicional. Então isso é importante para a gente alcançar outros padrões de consumo, principalmente dos mais jovens também. Então isso é uma tendência mundial que a gente tem percebido em algumas pesquisas que têm apontado isso a nível mundial, que os jovens têm consumido esses cafés e consumido em algumas modalidades, digamos assim, diferentes. Então isso é bacana, uma tendência interessante que faz com que o consumo continue crescendo mundo afora. E o futuro da cafeicultura capixaba? O que nos reserva? Acho que nos reserva um futuro positivo, né? Fruto do histórico que nós temos, voltado na força do produtor, voltado nessa ciência, na tecnologia. O arranjo também é muito interessante, porque nós temos aqui uma proximidade muito boa das instituições públicas e privadas pensando a médio e longo prazo em projetos estratégicos para o café. Então, eu vejo o café continuando contribuindo do aspecto econômico e social para o nosso estado. Eu acho que vai haver uma continuidade dessa produção, até porque nós temos solidez técnica, temos solidez na cultura do produtor em cultivar o café. Temos outras possibilidades econômicas na agricultura, mas o café ele realmente vai continuar sendo a base, vai continuar sendo esse carro-chefe da nossa agricultura e aí alcançando outros patamares. Então vejo uma crescente na nossa produção de café no estado do Espírito Santo, e ele continuando sendo esse exemplo e essa referência do agro capixaba.